Sabe aquela dorzinha de cabeça que você sente? Pode ter uma emoção ligada por trás dela. Gente, lembrando, a gente integra, a gente não exclui. Então eu tô falando para vocês que além da forma tradicional que você já conhece de cuidar isso, a gente vai avançar um pouquinho para cuidar da forma emocional, da forma mental de tudo isso. Bach falava uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Ele falava assim, ó: na verdadeira cura, o nome e a natureza da doença física não tem qualquer importância. A doença do corpo é apenas resultado da desarmonia entre mente e alma. A doença é apenas um sintoma da causa, como uma mesma doença manifesta-se de maneira diferente em indivíduos diferentes. Basta remover a causa, que a doença, qualquer que seja, automaticamente desaparecerá. Então, Bach, ele defendia muito isso para que a gente trabalhe as raízes das doenças, e todas as doenças têm cura, segundo esse médico cientista, que é Dr. Eduard Bach. Então, vamos falar sobre esses sentimentos e como eles afetam o corpo? Gente, vocês sabiam que quando a gente sente muito medo, muito desprezo, o nosso rim sofre? Sim, ele não consegue fazer o filtro das nossas emoções. Então, quando a gente tem medo e desprezo, o rim sofre. Quando a gente tem ansiedade, quando a gente está naquela pilha de não aceitar, de não se permitir os relacionamentos, quando a gente está no apego, o coração sofre. Quando a gente traz a tristeza, a mágoa, o pulmão sofre. Gente, problema com o fígado, nossas raivas, nosso rancor, o fígado não dá conta. Todas as doenças, elas têm ligação com o emocional. O útero, por exemplo, é o nosso órgão de criação. Quando a mulher não cria em outros níveis, quando a mulher não cria seus projetos, quando ela não cria na sua casa, não cria as coisas para ela mesma, acaba tendo mioma, porque tem uma glândula que comunica com o cérebro aqui na mente, na cabeça, que é a glândula da criação. Quando a gente não se conecta com esse útero, a gente começa a ter os miomas. Então isso é muito sério e a gente realmente precisa estar muito atento. Eu tive uma dor muito forte no cóccix, aquela pontinha ali, que divide as nádegas, que doeu muito durante meses, Eu não tinha caído nada, essa dor ela começou do nada e me tirava o sono, eu não conseguia nem dormir de tanta dor. E ficou meses até que eu fui no médico, comecei a fazer os exames, fiz todos os exames e, para minha surpresa, não deu nada nos exames. Absolutamente um pequeno desvio na coluna que não estava ligado com o cóccix. E aí eu fiquei, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Não é possível, será que é a minha mente que está criando essa dor e tudo mais? Foi onde eu recebi indicações nas terapias, sobre a linguagem do corpo. E aí diz que quando o corpo dói, você tem que acolher e entender o processo que ele tem para você. A doença, ela vira um caminho para o seu autoconhecimento. Primeiro você adoece nos níveis emocional, mental, energético, para que depois chegue no físico. Então, quando o físico dói, ele tá dizendo, por favor, me olhe, me dê uma atenção por aqui. Quando eu comecei a estudar, fui olhar. Na época eu botei, lembro bem, o que significa dor no cóccix, Cristina Cairo. Essa dor dizia o seguinte, que era simbolicamente como se eu estivesse em cima do muro. Porque como pega as nádegas, então eu não vou nem pra lá e nem pra cá, eu fico em cima do muro, então fica pressionando e doendo. Por isso aquela dor gigante que eu sentia. E de fato eu estava passando por uma situação bastante delicada naquela época. Na empresa eu recebi uma proposta que não foi muito agradável, cogitei seriamente de me retirar, de não ficar na empresa e tudo mais, só que eu amava muito o que eu fazia, então eu estava muito na dúvida. Em paralelo, eu também tinha uma situação onde eu estava num relacionamento que eu já tinha tido no passado
e esse relacionamento voltou e eu tava com muito medo de entrar de cabeça, justamente porque já não tinha dado certo uma vez. Então eu tava com essas duas questões realmente onde eu estava em cima do muro. Eu queria, mas eu não tinha coragem. Quando eu li tudo aquilo, fiz um acolhimento, uma reflexão, eu tomei uma decisão e entrei de cabeça nos dois. No que eu entrei de cabeça nos dois, a dor foi como tirar com a mão. Foi muito incrível essa experiência. E aí todos os processos, toda vez que eu tinha algum tipo de dor, eu fazia exatamente esse movimento de entender o que aquela dor tinha para me falar no emocional. E é incrível, quem nunca parou para olhar o que a dor tem para dizer, eu faço esse convite. Como o Bá falou, não importa o nome da doença, por que a doença se manifesta às vezes em alguma pessoa, em outra pessoa não? Justamente pelaquela frequência energética, tá? A gente tá numa sala fechada, algumas pessoas pegaram gripe e outras não. Sabe aqueles comentários de vó? Ah, não vai na rua porque senão vai ficar com gripe. Ah, tá escorrendo o nariz porque mudou o tempo. Dentro da linguagem do corpo, a gente não considera esses fatores. Por quê? Porque tem gente que vai na rua sem roupa e não pega gripe. Tem gente que não cuida muito e nunca tem nada. Então, assim, o que é considerado? É realmente o emocional. Então, tá sempre relacionado às contradições. Então, por exemplo, é cabeça, pega na razão, pega na cabeça. Eu quero fazer algo, mas alguma pessoa tá me contrariando. Pega a gripe. Ah, mas por que no inverno pega mais? Porque a gente tá num processo mais interno, pode ser uma das questões. Mas tem gente que pega no verão também. Então, o convite não é ser dona da verdade, mas é fazer esse chamado para que você comece a observar o que aconteceu antes de você estar com aquela gripe. Desde que eu comecei a estudar isso, eu comecei a perceber que a doença pra gente, não briguem comigo, viu? É só minha percepção. Ela é uma muleta muito grande. É uma forma de a gente chamar a atenção também. Por isso que muitas vezes a gente fica, ai, tô com uma dor de cabeça, ai, tô com gripe, ai, tô com isso, ai, tô com aquilo. Porque a nossa necessidade de ser vista, a nossa necessidade de ser acolhida faz com que a gente ache uma forma para que isso aconteça. E muitas vezes essa sensação é inconsciente. A gente não pensa, eu vou fazer uma dor para ser vista. Não, é inconsciente. Então já teve casos de mulheres dizer, Fran, depois que você falou, eu vi que toda vez que eu fazia problema na garganta, catarse na garganta, era uma forma de ter o olhar do meu pai e da minha mãe. Respira isso. Eu sinto uma dor crônica no braço direito, próximo ao ombro. Aparece e some em tempos. Maravilhoso, Tereza. Observa quando que são esses tempos, quando que ela aparece, ó. Eu já vi pessoas dando referência diferente, mas eu já observei meus processos e pela medicina chinesa, o lado direito do corpo, da cabeça para baixo, está relacionado a masculino, racional, tudo que é ação. Da cabeça para baixo, lado esquerdo, nosso lado feminino, nosso lado das emoções. Braço é ação, é atitude, onde eu vou fazer as coisas. Então, se eu não estou conseguindo pôr em ação as coisas, se eu estou tendo um conflito achando que algum homem está podando a minha forma de fazer, eu vou fazer dor no braço direito. Então, observa como ela vem e volta, você vai começar a reparar. Se de repente, quando ela volta, você entra em contato, algum conflito isso. É pra cima da cabeça, cruza, então é o contrário. O meu lado esquerdo vira o meu lado racional, meu lado pai, meu lado homem. E meu lado direito, acima da cabeça, vira meu lado emocional, meu lado feminino, mãe, mulher. Tudo é o mesmo arquétipo, a gente só muda o nome. Então, pai, racional, masculino, a gente tem essas duas energias. Lembra do nosso DNA? Então, nós somos feitos dos dois e nós temos os dois arquétipos, do feminino e do masculino. Independente se somos mulheres ou homens, somos feitos 50% homem, 50% mulher e temos essas duas energias dentro da gente, racional
e emocional. Eu também sinto uma dor bem grande no cóccix, olha aí, Grazi, só que não tô vivendo nenhuma questão de dúvida que eu tenha percebido. De repente, Grazi, é tão inconsciente que a gente realmente não percebe, mas de qualquer forma, acolhe essa dor, olha para ela e diz: o que você precisa me mostrar que eu ainda não vi? Porque tanto o Bach quanto outros autores, gente, já li muitos livros assim sobre essa parte emocional, e eles falam que sempre a doença, o problema, o conflito, eles são caminhos para você. Muitas vezes a sua essência precisa daquela experiência para perceber coisas que você não estava percebendo. Então, quando o corpo doer, observe, porque ele pode estar falando, ele pode estar te indicando um caminho muito importante. Minha filha de 20 anos tem enxaqueca tensional. Gente, tem um depoimento sobre enxaqueca da Luana lá na minha página do Resgate do Feminino. Dá uma olhadinha que vale a pena, tá? Está usando medicamento, mas a cabeça continua doendo e às vezes ela está querendo me dizer algo? Sim, a enxaqueca, ela é extremamente conflito com autoridade. Então, por exemplo, pai, mãe, professor, chefe, todos são autoridade. Quando eu tenho um jeito de fazer e essa autoridade diz que é outro jeito, eu entro em conflito. E aí a cabeça dói e pesa de um jeito que não dá conta. Então é a Luana que tem esse depoimento lá na página do Resgate Feminino. Tinha muito problema com a mãe dela. A mãe dela é um amor, mas ela não conseguia ser do jeito dela, porque a mãe queria que a Luana fosse do jeito que a mãe achava que deveria. Até ela conseguir respeitar a mãe, o processo da mãe, mas assumir a sua personalidade, foi um processo, mas ela conseguiu e hoje ela não tem crises de enxaqueca. Então, pro caso dela, foi super isso. Eu estou com uma tosse uma semana sem motivo aparente. Sem motivo aparente, né? Mas a tosse tá ligada às coisas que eu engulo e que eu não consigo me posicionar. Então, por exemplo, o que você está escutando, o que você está trazendo, que às vezes você não quer entrar em conflito, mas aquilo não está bem resolvido em você. Acolha essa tosse, Bruna, e pergunte o que ela quer te mostrar que precisa ser falado. A gente tem medo de se posicionar, gente, primeiro porque a gente não sabe quem a gente é. Então a gente fica com medo de ferir o outro, tudo mais, né? Então a gente acha que a gente é responsável por ferir o outro. E aí a gente também responde de forma muitas vezes agressiva. Porém, o que acontece é que quando a gente está bem resolvido dentro, a gente consegue trazer para o outro de uma forma amorosa. E aí a gente também respeita essa nossa necessidade de falar. Então olha para essas questões de fala, do que eu engulo ou deixo de engolir, porque isso o seu corpo pode estar aí chamando essa atenção. Minha filha tem dores de dente toda vez que tem algo importante, no outro dia ela fica com dor. Gente, é incrível a linguagem do corpo. A gente teve um caso dentro do grupo do Resgate do Feminino que a gente mexeu na questão do feminino. A gente mexeu na questão das vós, da bisavó, da mãe, enfim. E aí, nós tivemos uma das mulheres que morreu de dor de dente superior. Aí, não sei se fui eu ou alguém, depois de saber dessas referências, pegou e mandou um vídeo que falava sobre a dor de dente do lado esquerdo superior ou direito superior, eu não lembro agora. Eu só sei que representava ancestralidade feminina. E o caso de dor de dente foi tão grande que o dentista recomendou retirar esse dente com urgência. E aí a mulher chegou pra mim e falou: Fran, eu quero retirar o meu dente, não sei o que. Aí eu fiz o processo com ela de, você já sabe que é isso, isso, isso. Faz esse acolhimento, faz esse caminho pra ver se alivia a dor, né? Cuida, faz uma compressa, um chazinho, não sei o que, dá uma atenção pra isso. E aí ela fez. E ela não precisou tirar o dente. Então foi incrível, incrível. Gente, eu tô falando que pra cada pessoa funciona de um jeito. Mas o caminho de olhar, de acolher, de questionar, pro seu corpo responder, é um caminho sem erro.
Por mais que a literatura diga uma coisa que você não concorde, o seu corpo pode te dar a resposta correta. Eu tô te dando possibilidades aqui, mas o seu corpo vai te trazer o que ele precisa de você. O corpo fala com a gente. O que acontece é que hoje a gente terceiriza. A gente tá com uma dor, a gente vai lá e dá para alguém cuidar dessa dor. A gente não olha para ela, não acolhe. Quando a gente precisa de mais alguém, o corpo mostra. Ele traz um terapeuta, ele traz um médico, ele traz a solução. Façam essa prática de observar e de se olhar. Meu emocional afeta e muito. Já cheguei a ficar de cama sem saber o porquê da dor, mas vou me atentar. Isso, Grazi, se atente, porque às vezes também tem essa necessidade inconsciente, gente, a gente não faz por mal, mas essa necessidade de ser vista, então a doença acaba trazendo uma forma de a gente ser vista, né? A parte difícil disso é controlar o emocional. Minha flor, a gente não controla nada. Enquanto a gente tentar controlar as emoções, elas vão fazer uma bagunça. Como que resolve? Se conhecendo e integrando. Então, o que eu tenho mais medo? Olha para isso. É o que a gente faz na constelação. Constelar é olhar o que precisa ser visto. Quando o corpo fala, é olhar o que precisa ser visto. Quando acontece algum problema, a gente precisa olhar para dar atenção para aquilo. Então, tudo cai no mesmo lugar. O problema é que a gente vai no automático, a gente vai no inconsciente, vai fazendo, nem sabe por quê. E aí, o que acontece? Vai terceirizando e vai deixando no inconsciente. Isso não é autoconhecimento. Então, aproveita as oportunidades que a vida dá, né? Através da dor, através do conflito, através de qualquer coisa que ela traga, para que você entenda o que está por trás daquilo, para que você possa fazer outro caminho. Eu vou repetir uma frase que eu amo, gente. A gente não muda porque a gente está errado. A gente muda porque a gente está pronto. A gente diz para o universo que está pronto para ter novas experiências. Então, quando eu entendi que eu não preciso mais fazer aquela dor, que eu posso me decidir, que eu olhei, que eu me acolhi, eu estou pronto para fazer diferente e ter uma nova experiência, uma experiência de saúde. A minha guria de 16 anos tem dor de cabeça todos os dias, então passa para ela dar uma olhada nisso, né, nesses conflitos internos e tudo mais. Lembrando que por mais que as crianças são crianças, os jovens são muito novos, eles têm uma sabedoria interna. Você, quando tenta controlar, né, a outra pessoa, você não está dando o direito de ele ser o que ele veio para ser ou de ele usar a sabedoria que ele tem para usar. Tanto que eu falei do mapa natal. Se a gente pega o mapa natal de cada pessoa, a gente vai ver que cada pessoa veio fazer algo de importante aqui nesse planeta. Se você está querendo controlar e não deixa a pessoa ser o que ela é, isso não é prova de amor. Amar é permitir que ela seja quem ela quer ser, né? Que ela faça o processo que ela precisa fazer. Isso é prova de amor. Eu amo sem uma condição, é incondicional. Então, se eu começo a dizer, você tem que fazer tal jeito, você isso, você aquilo, e botar um monte de regras e padrões para eu me sentir amada, eu tô colocando uma condição, é amor condicional. E eu nunca vou estar satisfeita, porque eu não faço por mim, eu quero que o outro faça por mim. Eu tive um problema de garganta que quase tive que tirar as amígdalas. Antibiótico não resolvia, eu nunca tinha tido algo tão sério, até que eu fui pra terapia entender e eu tinha engolido um sapo muito grande numa questão de trabalho, na época que eu trabalhava com vendas, e uma pessoa copiou o nosso produto que era patenteado e tal, e o nosso fornecedor comprou e deu uma resposta muito, no meu julgamento, antiética. E aí ali eu não pude falar, eu engoli aquilo de um jeito, eu tomei uma dor de um jeito que me deu placa, que eu não conseguia nem engolir saliva. Até que eu liberei aquilo, né, me acolhendo e entendendo que aquilo não estava no meu controle, eu já tinha feito o melhor que eu podia e tudo mais. Enfim, é muito, muito incrível quando você para se escutar. Fala sobre a rinite, legal, e a dermatite, né, de contato. Tem uma coceira dentro do ouvido e desde a adolescência, não cura. Então, minha flor, eu tive rinite, às vezes eu ainda tenho. E nariz é o quê?
eu não consigo respirar essa situação. Então, quando eu tenho um conflito, desde muito criança eu tinha muito rinite, e quem tá na Semana do Resgate Feminino vai saber um pouco da minha história. Eu não dava conta das coisas, do emocional que acontecia. Eu fiz muitos tratamentos com injeção, com remédios, várias coisas, e eu ia pra escola morrendo de vergonha com lenço que ficava muito úmido por conta da coriza e tudo mais. E aí eu fiz vários tratamentos, mas eu realmente consegui trabalhar a minha não, né? Olha a propriedade da doença. Trabalhar a rinite quando eu entendi o que eu não conseguia mais respirar. E aí eu fui conversando com o meu corpo que o que eu tinha para aquele momento era isso, mas que eu estava caminhando para que eu pudesse mudar aquela situação. Fui acolhendo. Então quando dava a rinite eu acolhia, ia conversando para que esse conflito amenizasse. Gente, contato, dermatite de contato, todas as alergias, tá? A pele é nosso maior órgão do corpo, é o nosso órgão de proteção, certo? Quando a gente fala de proteção, lado racional, pai, masculino, tá? Claro que depende onde que tá as feridas e tal, mas no geral, quando a gente tem esse problema de não conseguir respirar a situação, ou não conseguir lidar com aquela situação, a gente quer afastar a pessoa. Quando a gente faz ferida, a gente quer afastar. Quando a gente faz coceira, é uma irritação, né, daquilo. Ouvido, as coisas, irritação do que eu escuto, né? O que eu preciso escutar, então eu fico naquela coisa assim, coçando, né? Observe o que você não tá conseguindo lidar, quais são os seus limites, quais são os seus medos, o que você quer repelir, que você precisa acolher e fazer esse processo, tá? Para que a gente comece a ter alegria e não alergia. Nós conseguimos trabalhar isso com o floral também, que é o contato expressão, tá? Por que que o floral ajuda, gente? Porque ele atua nos desequilíbrios humanos. Quando a gente tá com as nossas emoções em desequilíbrio, a gente coloca uma alta frequência que aquela flor traz, estimula o nosso emocional a entrar em contato com a frequência natural dele, que é a frequência em equilíbrio, é saúde. Então ela vai mandando essa vibração para que a gente retome, volte a vibrar numa frequência de saúde e não de doença. Vou trazer aqui essa referência da linguagem do corpo da Cristina Caro. Ela escreve assim: todas as mulheres que sofrem com seu útero, seja cólica ou o que for, elas estão declarando guerra contra os homens de uma maneira às vezes sutil e às vezes de uma forma declarada. Gente, eu falo isso no resgate do feminino. A gente inconscientemente briga, compete, ocupa o lugar do homem, tudo isso. E quando a gente tá com esses padrões, muitas vezes a gente pode estar ou na competitividade ou no repúdio do homem. Enfim, a gente precisa olhar para isso e resgatar essa harmonia, tá?